Vamos lá, minha gente, ó. Passamos da meia-noite aqui, então já é oficialmente madrugada em Portugal e eu acabei de acompanhar o jogo entre Corinthians e São Paulo, Campeonato Paulista, né? Passou aqui a título de curiosidade no canal 11, um canal aberto aqui em Portugal, tá passando o Campeonato Paulista, então eu não tive maiores problemas, maiores emoções para acompanhar o jogo. Entretanto, o problema mesmo é o time do Corinthians, né? E o momento do Corinthians. Mas, como neste canal a gente prometeu e vai cumprir nessa temporada, independentemente da fase ruim, da fase boa, das vitórias emblemáticas, das derrotas mais sofridas, vamos falar de Corinthians. E até por isso, eu gostaria de convidar o torcedor corintiano a se inscrever no canal, quem chegar aqui, comentários também, é muito bom a gente trocar essa figurinha, essa ideia, porque eu sinto o termômetro da torcida corintiana que cola por aqui, pelo menos o recorte da galera que é inscrita no canal. Quem não for corintiano também pode comentar, torcedor São Paulino, se tiver por aí também pode comentar, não tem problema nenhum. O importante mais é você deixar o like, deixar o comentário e se inscrever neste canal. O São Paulo venceu o jogo por 2-1 e quebrou o tal tabu, né? Nunca tinha vencido na Neoquímica Arena, eram 18 jogos de invencibilidade, mas assim, primeira opinião, tá? Cá entre nós. Eu não sou muito apegado a tabu. Eu comemoro outras coisas, né? Comemorar tabu é uma coisa meio complexa. É óbvio que o torcedor tira sarro um do outro, é óbvio que tem uma questão ali de orgulho e tal, mas uma hora ou outra o tabu vai cair. Eu me lembro muito bem, torcedor que, enfim, acompanhou a saga do Corinthians em 2007, o ano do rebaixamento, que o Corinthians também tinha um tabu que não vencia o São Paulo há muito tempo, nem vou lembrar quanto tempo, e venceu o São Paulo no Morumbi com um gol do Betão pelo Campeonato Brasileiro e o Corinthians caiu naquele ano. Ou seja, quebrar o tabu muitas vezes não significa tanta coisa assim. Mas é óbvio que a fase do São Paulo e a fase do Corinthians, o time do São Paulo e o time do Corinthians talvez irrite mais o torcedor do que propriamente o tabu sendo quebrado. E a gente vai falar, obviamente, do jogo aqui, enfim, que tivemos coisas muito negativas para o Corinthians, mas positivas também. Acho que é preciso a gente fazer uma análise coerente. O canal não vai ficar, ou eu pelo menos não vou ficar aqui como um torcedor, esbravejando, apontando o dedo, falando que esse aqui é isso aqui, esse aqui é aquele ali. É claro que a gente vai ser crítico individualmente e coletivamente, mas eu acho que mais vale a gente trocar uma ideia agora do que basicamente fazer esse papel. Mas olhando o que a gente vai fazer hoje aqui, falaremos também de alguns casos específicos fora do jogo, né? Por exemplo, o caso Veríssimo, que explodiu hoje. Vamos falar também de alguns reforços que estão sendo cotados aí e também sobre essa administração, ou pelo menos sobre até esse momento da administração do novo presidente do Corinthians, dessa nova direção do Corinthians, tudo que está acontecendo também nos bastidores. Vamos começar pelo jogo. Eu acho que quando a gente, pelo menos eu tive essa impressão, né? Quando eu abri o plantel do São Paulo, né? A formação do São Paulo e os reservas, a formação do Corinthians e os reservas, já deu para ver ali, quem entende minimamente de futebol, que a situação era bem complexa. E o corintiano poderia se apegar, obviamente, à força da sua torcida, a um time aguerrido dentro de campo, mas, teoricamente, não tinha muito para onde correr. O São Paulo era favorito. Era favorito. Ah, engenheiro de obra pronta, tá falando agora? Não, não. Não tem muito o que fazer. Todos os analistas e até mesmo o torcedor corintiano consciente vai saber. O time do São Paulo foi montado pelo Dorival Júnior na temporada passada, ganhou o título, ou seja, já é um time que tem experiência em grandes momentos, tem qualidade no seu time titular e no banco de reservas. Muitos jogadores na reserva do São Paulo hoje seriam titulares no Corinthians, ou pelo menos brigariam muito pela titularidade no Corinthians, para não dizer outra coisa. Então, é um time pronto para disputar grandes coisas, ou talvez, se não for favorito, né, para grandes coisas, disputar o que vai ter pelo ano, que é o São Paulo, mesmo com a saída do Dorival, com a chegada do Carpini, enfim. É um time pronto contra um time totalmente em reconstrução. Cara, a gente olhava para o banco de reservas do Corinthians, eram os moleques da copinha praticamente. Não tem recurso, não tem mão de obra. O Corinthians nos dois primeiros jogos do ano
não tinha gente para colocar no banco de reservas, depois teve que colocar a molecada da copinha. Então fica muito difícil. Saíram 12, 13 jogadores, enfim, chegaram 5, 6 e só 3 podem jogar, o Garro ainda nem estreou. O Corinthians vive um furacão, um turbilhão de mudança, que parte é culpa da situação em si, né? Uma transição muito dolorida quando você dispensa tantos jogadores assim para você remontar o time, seria dessa forma, e parte também tem a responsabilidade da nova administração, mas a gente já vai chegar lá. Olhando para o time do Corinthians que entrou em campo, muita gente deve ter se perguntado, por que o Wesley não jogou e ele jogou com o Fausto Vera, o Rojas, né, e um pouquinho mais atrás o Raniel e o Maicon, ou seja, um meio campo mais robusto. Eu até entendi o Mano Menezes, porque ele não queria perder o meio campo para o São Paulo, ou seja, ele queria que o Corinthians travasse, congestionasse o meio campo para que o São Paulo, dentro dessa qualidade que eu falei, não conseguisse criar grandes chances. E aí, nos 15 primeiros minutos, ou até mesmo até o momento do gol, vai aos 19 minutos, o Corinthians estava fazendo uma coisa que eu achei muito inteligente, estava bem no jogo, diante do cenário, tá? Não estava espetacular, mas entrou com uma proposta interessante, que é como a gente diz na gíria, molecada que joga bola, né? Marcar meia quadra. O Corinthians não estava tentando pressionar a saída de bola do São Paulo ou o processo de organização, né, no primeiro eixo da defesa do São Paulo. Não, o Corinthians recuou essa marcação e assim, o São Paulo saía com liberdade até um certo momento e depois parava nesse meio campo congestionado. Então a expectativa, pelo menos acho que o que o Mano Menezes pensou para o jogo era: vamos roubar essa bola no meio campo, não vamos deixar eles entrarem com facilidade e depois acionar em velocidade o Romero e o Yuri Alberto na bola longa, pegando a defesa do São Paulo um pouquinho mais alta. E o Corinthians estava fazendo bem isso, tá? O time estava bem postado, estava conseguindo chegar um pouquinho mais pela direita com o Fagner sendo acionado, enfim, o Corinthians estava se encontrando no jogo. Entretanto, essas coisas bem treinadas funcionam muito bem, mas o time ainda não está coeso. Pelo contrário, o time está partido, né? Com jogadores, inclusive, que não têm condições, inclusive, de serem titulares do Corinthians. E aí, no primeiro momento que o Corinthians adianta a marcação para tentar pressionar a saída de bola do São Paulo, ou seja, sobe um pouquinho mais as suas linhas, o São Paulo, na sua qualidade individual, com um lançamento perfeito, magnífico do Wellington Rato, que estava jogando um pouquinho mais encostado na direita, encontra as costas da defesa do Corinthians, né, que estava mais alta dentro de campo, e o Calheri correndo atrás do Félix Torres. E aí, por milímetros, não estava impedido. Eu não vi o lance 50 vezes para falar, mas eu acho ok, enfim, saiu na cara do goleiro, e aí o Calheri é um jogadoraço. Quem dera o torcedor corintiano ter um Calheri no seu time, né? Brigador, enfim, e nesse tipo de lance não costuma perdoar, e fez 1-0. Ou seja, no primeiro momento que o Corinthians não foi fiel ao que estava fazendo e o que estava dando sustentação nesse início de jogo, a coisa correu mal. Depois o Corinthians não se abala tanto com gol, e o São Paulo também, o jogo inteiro, não pressiona o Corinthians, né? Não vai afoito. Faz as coisas muito simples, mas não é um time dominante. Enfim, joga melhor que o Corinthians quando cria oportunidades, e aí falando do jogo inteiro, mas não domina o Corinthians, não vai pro abafa, não pressiona, não tem aquele momento de blitz na área do Corinthians. Pelo contrário. E o Corinthians começa a tentar jogar. E nessa tentativa, eu acho que fica muito evidente um grande problema do Corinthians hoje. O Corinthians não tem meio-campistas articuladores e um número 10. O Maicon tá muito mal, errando muitos passes, não faz essa conexão defesa ao ataque. Ele corre muito, ele se esforça, ele parece ser corintiano, enfim, tenta, mas não tá funcionando. O Raniel, para mim, é o melhor jogador e a melhor notícia do Corinthians nesse primeiro momento. Foi, para mim, o melhor jogador do Corinthians em campo e está sendo assim nos últimos jogos. Então, ou seja, se a gente quiser olhar o lado positivo da coisa, o
Corinthians achou finalmente um primeiro volante, tudo indica isso. Parece que o Ranieri veio para ficar e veio para guardar essa posição. Ele não consegue fazer essa conexão meio-campo e ataque porque não é a função dele, né? Ele é um cara muito mais de destruir, de enfrentamento um contra um, do que basicamente de ser o cara criativo, ou que faça essa articulação, que faça a bola rodar. Então, basicamente, o que acontece com o Corinthians? O Corinthians, na saída de jogo, Félix Torres toca para o Caetano, que toca para o Fagner, que aciona a lateral esquerda, depois volta para o Félix Torres e não consegue acionar esses caras com qualidade. E aí tenta na bola longa acionar o Yuri Alberto, que está lá numa posição de costas para o gol, que não é o que ele faz de melhor. Ele não é pivô, né? Já falei aqui algumas vezes do Yuri Alberto e vou falar novamente. O Yuri Alberto é um jogador que para mim não é centroavante. É um segundo atacante. Um homem de velocidade. Eu gosto muito mais de ver o Yuri Alberto em projeção numa bola lançada, numa bola enfiada, né, para ele acionar o que ele tem de melhor, que é a velocidade, esse ataque, a bola aos espaços. E aí, num jogo de aproximação com talvez um outro centroavante, consiga render muito mais do que o Yuri Alberto ali sozinho. Ninguém se aproxima dele, ninguém consegue, enfim, chegar perto para que ele faça essa parede, tabele e sai na frente para receber. Isso não acontece. Então o Yuri Alberto fica ali tentando brigar com ele mesmo, com a bola, porque ele nem tem essas características. E por mais que eu tenha críticas ao Yuri Alberto, e eu acho que são justas, tá? Muitas delas, nesse contexto, cara, é muito difícil para ele. Muito difícil, vai ser muito difícil. Enfim, e por que o Corinthians não tem esses meio-campos articuladores? Porque o Fausto Vera tá muito mal, apesar que hoje ele não foi pior do que o Rojas, que esse aí realmente está bem abaixo. Pelos primeiros jogos que eu vi do Rojas na temporada passada, eu me animei. Especialmente no contexto dele jogar mais próximo da área, porque ele tem um bom chute no gol, ele tem uma boa bola parada, ao que tudo indica, são as principais características dele, mas ele é muito sem sangue, né? E ele tem uma coisa que me irrita bastante, é que ele não busca o jogo, né? Ele não quer gerar jogo. Ele marca a posição, corre pouco e fica esperando a bola chegar no pé e muitas vezes se esconde atrás da marcação. E aí fica muito difícil, o Corinthians não consegue sair pelo corredor central com qualidade. E aí, não conseguindo sair pelo corredor central, não consegue acionar a passagem, a ultrapassagem do lateral. Fica tudo mais difícil. O Corinthians não tem meio campo hoje. Se o Garro chegar e for a solução, ok, é bom, mas não pode ser também todas as expectativas colocadas em cima dele. O Corinthians tem que, no mercado, buscar jogadores com essas características. Eu não estou falando de um, nem dois, talvez 3 ou mais jogadores de meio campo, porque já deu para ver que algumas peças não engrenam, não vão funcionar. O Corinthians chegou na bola parada ofensiva 2 vezes, uma com o Romero ainda no primeiro tempo, né? E depois uma com o Ranieri, que essa foi muito perigosa, dava para ter empatado o jogo. Mais uma vez o Ranieri, né, que é um jogador que é alto também, vai bem nas bolas aéreas ofensivas. Mas depois o Caetano, zagueiro do Corinthians, acabou cometendo um ato muito pouco inteligente, para não falar outra coisa. Cara, hoje com o VAR é inconcebível um jogador dar uma porrada na cara do outro e achar que vai ficar tudo bem. Não dá para entender. E aí paga o time. E paga também o jogador, porque agora ele vai ficar marcado como o cara que deu uma porrada e deixou o Corinthians com 1 a menos. Se com todo mundo bem já estava difícil, imagina com 1 a menos. Então, assim, o Mano Menezes vai ter que saber gerir essa situação internamente, mas eu acho que fica claro que o Caetano vai ter que buscar novamente o seu espaço, porque é um erro inadmissível. É um erro muito improvável que coloca o Corinthians no mato no jogo, né? Enfim, segundo tempo o Corinthians volta ainda com aquela empolgação, tentando inflamar a torcida, mas o São Paulo aos 50 minutos faz o gol de cabeça, se eu não estou enganado foi aos 50, com o Luiz Gustavo. E aí é outro problema do Corinthians, né? A bola aérea defensiva. Já falei isso aqui no canal
E volto a dizer, o Corinthians sofre demais. Falta o Lucas Veríssimo, né? Nesse setor era o jogador mais importante do Corinthians. E estão falando do Pablo, né? Para tentar trazer de volta jogador que está no Flamengo por empréstimo. E aí eu não entro em pormenores porque eu não apurei a história, mas é uma informação de gente que conhece o entorno. Acho muito bom, porque o Pablo tem quase 1,90 m e o que ele tinha de melhor no Corinthians era a bola aérea defensiva, tá? Tá com 32 anos, então é um jogador que seria muito útil hoje no Corinthians e já conhece o contexto do Corinthians. Toma o 2-0 e aí o Corinthians, enfim, fica numa situação muito, muito difícil para reverter. O São Paulo, por si só, não acelerou o jogo, né? São Paulo até esfriou os movimentos, enfim, algumas substituições, o Rafinha saiu machucado e tal. E o São Paulo não quis mais na partida, porque talvez se quisesse mais na partida, conseguiria. É verdade também que teve uma resposta física do Corinthians e de entrega muito, muito boa, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Ele coloca o Wesley no lugar do Rojas, e aí, por mais que eu entenda a ideia do Mano Menezes de deixar o time robusto, cara, o Wesley gera muito mais jogo do que o Rojas. Então você tem que montar um time sem o Rojas e com o Wesley. E vai ter que ser assim a partir daqui o Rojas não consegue desenvolver no Corinthians. Enfim, não sei se é caso para ele sair do Corinthians, né? Mas para ele esquentar o banco, para ver se consegue dar a volta, assim como o Fausto Vera também. Mas a verdade é que eles não estão performando. E eles atrapalham o time do Corinthians hoje. Essa é uma realidade. Colocou o Wesley, começou a colocar a molecada. São Paulo teve uma outra oportunidade, o Corinthians também com uma outra oportunidade e tal. Bola na trave do Yuri Alberto logo na sequência do gol. E começou a colocar a molecada em campo. E aí nem é porque o Mano Menezes quis queimar a molecada, porque não é um jogo para você colocar os moleques. Mas é porque não tinha opção, cara. E isso é preocupante demais. Mas a derrota pode servir para uma coisa boa, já vou falar sobre isso. E aí o Corinthians, no abafa, na garra, na vontade, consegue fazer o 2-1. Teve um lance que o Wesley perdeu antes disso, né? Que poderia ter sido o 2-1. O goleiro do São Paulo vai bem, consegue fazer a defesa. Mas no final das contas, o 2-1 vem com o Arthur Souza, né? E aí legal que venha com o Arthur Souza. O moleque precisava voltar porque o Corinthians queria ir para a Bafa, mas ele estava com vontade de comemorar com a torcida, né? Momento importante, primeiro gol dele como profissional no Clássico, no São Paulo, na Neoquímica Arena, naquele envolvimento todo. Mas um belo gol, né? Bola na área. O Raul Gustavo acho que está no lance, enfim. E aí a bola sobra para ele, ele acerta um belo chute. Gostei da entrada dos moleques com fome, com vontade. Então os pontos positivos. Ranieri, muito positivo, e a vontade da molecada. Para mim, tá definido aí. E os pontos negativos, todos esses que eu falei. Passando do jogo para o momento atual do Corinthians. Me preocupa muito, tá? A comunicação e a estratégia de marketing pessoal dos caras que hoje são os porta-vozes do futebol do Corinthians. Tanto o presidente Augusto Melo quanto o Rubão, eles precisam gerir melhor as suas entrevistas, gerir melhor as suas falas para não criar uma expectativa. Isso é psicologia básica, né? Expectativas mal colocadas, mal desenhadas, geram grandes problemas e frustrações no torcedor. Então não adianta continuar com uma conversa, enfim, de que a coisa vai ser grande, que o Corinthians vai voltar a jogar e dar orgulho pro torcedor, não. É mais colocar, nesse momento, a mão na massa do que falar. Até porque alguns movimentos da diretoria atual já mostram erros gritantes, né? Um deles é o caso Lucas Veríssimo. Pô, Quesada, mas o Lucas Veríssimo errou, ele que, enfim, não respondeu os documentos, né? Hoje rolou uma troca de acusações, o Lucas Veríssimo deu entrevistas falando que o Corinthians não se movimentou e por isso que ele foi embora, depois o Corinthians soltou uma nota com os e-mails que trocou com o empresário e tal.
Eu também concordo que o jogador que quer ficar, ele fica. Óbvio que tem a questão da dívida, dos direitos de imagem, né? Mas isso o Corinthians estava devendo para todo mundo e não era um compromisso da atual diretoria, né? Enfim, foi uma coisa que veio da diretoria passada. O Lucas Veríssimo poderia ter feito um esforço para entender que isso seria quitado em um determinado momento e que o Corinthians estava fazendo um esforço financeiro de quase 10 milhões de euros para contratá-lo junto ao Benfica, que é um valor muito alto para o padrão do futebol brasileiro, até mesmo para um zagueiro. Entretanto, ele tinha todo o direito também de escolher outro projeto na cabeça dele. O ponto é que, do jeito que foi feito, ficou ruim para todo mundo. Porque a diretoria anunciou ele como o primeiro reforço da temporada, depois, enfim, rolou essa falta de comunicação, depois ele foi embora. Enfim, foi ruim para todo mundo, para a diretoria, para o próprio Lucas Veríssimo, que agora sai do radar, por exemplo, de uma eventual seleção brasileira, para o torcedor e tal. Então eu acho que essa é uma situação que não deveria ter acontecido. E outros problemas da diretoria, né? Anunciar jogador, fazer o jogador treinar, no caso do Mateuzinho, depois, enfim, o jogador não está contratado, volta para o Flamengo, agora está tentando contratar de novo. Tem uma série de coisas que a gente não pode ser emocionado no momento. Ganhou a eleição, não precisa ficar fazendo isso. Trabalha nos bastidores para conseguir entregar realmente um time competitivo, que é isso que o torcedor quer. O torcedor quer um time competitivo, quer olhar para o banco de reservas e ver soluções, quer olhar para o time titular e ter confiança. Enfim, nesse contexto, acho que falta ali um tato de comunicação. Espero que a coisa melhore depois desses imbrólios todos que surgiram, né? Especialmente, como eu falei, do caso Lucas Veríssimo. Olhando para reforços, estão falando do Pedro Raul, né? O Vene Casagrande deu hoje que ele está chegando aí no Brasil para assinar. Eu vi alguns jogos do Vene nessa temporada, vi pouco, né, na temporada passada com a camisa do Vasco, vi alguns jogos com o Goiás. Me parece que é um jogador alto e forte fisicamente, enfim, com características diferentes do Yuri Alberto, mais centroavante, um cara que vai guardar ali a posição, vai saber fazer melhor esse pivô, vai jogar mais centralizado dentro da área. Não gosto do valor de 5 milhões de dólares para um jogador que saiu do jeito que saiu do Brasil e que também não estava bem lá no México e tal. Mas, enfim, dadas as devidas circunstâncias, é um cara que pode somar, especialmente para ser esse cara de referência para que o Yuri Alberto faça essa órbita ao redor e que potencialize de novo o futebol do Yuri Alberto. Então, vamos ver se concretiza a negociação. O Corinthians que não fale nada até concretizar, né? É bom assim. E aí também, como eu falei do Pablo, acho que seria um bom reforço, tá? Acho que é um cara que conhece o Corinthians, zagueiro alto, enfim, vai chegar para agregar, do lado do Félix Torres, que a gente já viu que é bom jogador, também poderia ser uma boa. Mas falta mais gente. Falta mais gente. O Corinthians precisa movimentar mais, especialmente no setor de meio campo, como eu falei, mas não só, um ponta esquerda também de qualidade, até mesmo ponta direita. O Corinthians precisa se movimentar melhor no mercado e trazer aí uns jogadores relevantes, pelo menos para umas 5, 6 posições aí diferentes. É uma luta, vai ser uma luta porque além de toda a integração e o processo da nova diretoria que passa também por outros problemas, questão de camarotes da arena, questão de, enfim, organização de marketing, organização de muita coisa, ainda tem que lutar contra o tempo para fazer boas contratações. Mas isso é Corinthians, né? É pressão e eu entendo o torcedor, mas volto a dizer, esse ano é um ano de reconstrução. Não dá para criar muitas expectativas e o que é mais importante é o Corinthians se estabilizar para conseguir voltar aos trilhos. E talvez isso custe a temporada toda e custe, especialmente nesse início, o Campeonato Paulista. Só uma última nota. Mano Menezes. Acho que não dá para colocar tudo nas costas dele, tá? Acho que o Corinthians não tem um plantel
suficiente para você falar, pô, o Mano Menezes está fazendo um péssimo trabalho. Também não está tirando leite de pedra. E também tem alguns erros que eu acho que, por exemplo, no jogo contra o São Bernardo, esse deserto de ideias contra uma equipe muito mais fraca, poderia ser diferente, ainda mais com um a mais. Então também tem parcela de culpa e também, enfim, está sentindo a pressão. Naquele caso com o Yuri Alberto, eu acho que ele errou, não pode ficar expondo o jogador assim, até porque o jogador precisa ser recuperado, e isso eu concordo com ele. Em outros casos também, do Raniel e tal, mas acho que o Mano Menezes ainda deve permanecer no Corinthians com esses reforços chegando, tá? Eu acho que no futebol brasileiro a gente tem esse imediatismo, né? Hoje também na Europa, em muitos clubes a gente tem também, mas eu acho que o Mano Menezes não pode ser totalmente responsabilizado, cara. Olha o time do Corinthians. É duro, é duro. Entretanto, entendo a revolta da torcida já com o treinador e a desconfiança. Nós estamos falando aí de 3 derrotas seguidas, fim do tabu, jogo do São Bernardo com um jogador a mais e o Ituano tomando um gol no finalzinho. Mas mesmo assim, vai mandar o Mano embora agora, vai trazer quem agora no lugar? Tem que ter um pouquinho de paciência, porque esse processo vai ser assim. É duro pedir, né? É duro pedir. Mas em breve falaremos mais de Corinthians por aqui. Fica a minha promessa de gravar um vídeo, tentar ainda nessa semana. Já tinha falado isso aqui e vou tentar sobre alguns nomes que eu acompanhei ou que ainda jogam aqui em Portugal e que podem ser nomes interessantes para o Corinthians ficar de olho. Tem alguns nomes já na minha lista, eu vou organizar também, estou pesquisando um pouquinho mais, conversando com algumas pessoas sobre os atletas, até para ver situação de contrato, salário e tal, para passar uma coisa legal para vocês. Mas em breve falaremos mais de Corinthians aqui no canal. Beijo para vocês e ó, vai Corinthians!